Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui com Dani Santos, Portal USA. Se você recebeu esse vídeo através de um link, não esquece de ir lá no nosso canal, Dani Santos, Portal USA, aqui no YouTube, para poder conferir todos os vídeos que a gente tem. A gente tem muito vídeo legal, bem diversificado, para atender você que está no Brasil, querendo vir morar nos Estados Unidos, ou você que já está aqui querendo conhecer um pouco mais dessas cidades no sul da Flórida. A gente fala sobre mercado imobiliário, a gente tem uma série com advogados de imigração, e hoje a gente está começando uma outra série com uma psicóloga brasileira que já esteve aqui no nosso programa. Vai lá conferir depois o vídeo dela, a Najla Salum. Najla, obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente está aqui começando essa série hoje, que é a série que a gente vai estar falando sobre crianças, adolescentes, jovens, adultos e também as pessoas mais velhas, nossos queridos seniors, e sobre possíveis ansiedades e depressão. Como que a gente pode observar sinais nesses imigrantes aqui, dos pequenininhos até os mais velhos, né? E como a gente faz para lidar, como a gente faz para detectar e como a gente busca ajuda para poder resolver, porque a gente sabe que imigrante aqui tem as suas batalhas, tem os seus desafios, e quando a gente vai começar falando dos pequenininhos, porque os pequenininhos às vezes não têm muita escolha, né? Vêm na bagagem com a gente, mas eles também podem ter esses momentos de ansiedade, a gente vai falar justamente sobre isso, né? Sim, sim. São os que parecem ser os mais cúmplices, né? É o mais fácil, mas são os mais vulneráveis. Exatamente. As crianças. Exatamente. Então, vamos já partir para esse assunto, mas não deixe de conferir no nosso canal o nosso bate-papo com a Najla, que ela conta a história dela. Assim como todos os nossos podcasts, a gente tem entrevistada falando um pouquinho da história, da sua vida de imigrante, como chegou. Ela é psicóloga, mulher brasileira psicóloga aqui nos Estados Unidos. Já te dei parabéns por essa grande etapa na sua vida. Parabéns de novo. Obrigada. Então, vamos direto ao assunto aqui e falar sobre essas crianças. Então, a gente vai tratar aqui, obviamente, criança a partir de 2, 3 anos, que já começa a falar, que já sente a diferença, né? Sim. Que às vezes já ia para uma escolinha no Brasil e já vai sentir essa diferença até da língua. Sim. Vamos começar do pequenininho mesmo, tá? Que a gente vai seguir aqui até mais ou menos de 12 anos. Crianças de 2, 3 anos, o que elas podem sentir? O que pode ser um baquezinho inicial? E será que isso gera realmente uma possível ansiedade? A criança não verbal, né? A criança que a criança começa a falar, né? Com seus 7 meses, né? 6, 8 meses. E ela não tem aí um vocabulário formado 100%, bota aí até seus 5 anos, entendeu? Mas a criança que está nesse processo de transicionar de não verbal para verbal, ela reage à comunicação não verbal. Sim. Ela reage à comunicação corporal. O que é isso? A criança pequena dos seus 2, 3 anos, ela está olhando para pai e mãe, para as pessoas ao redor dela, para colher informação do ambiente, entendeu? Então, por exemplo, se mamãe tá calma, opa, tô num ambiente calmo, tá tudo bem, o mundo tá bem, o mundo tá seguro. Se mamãe tá nervosa, tá ansiosa, mexendo, os movimentos dela estão bruscos, tem algo errado. Porque a criança, ela não diferencia ela não tem autonomia, a independência autônoma, né? Então, ela se entende como uma extensão do mundo. Ela entende que as pessoas ao redor dela são uma extensão. Ou seja, se minha mãe e meu pai estão agitados, isso quer dizer que eu não estou bem. Então, o que acontece? Tipo uma autonomia, ela não tem tipo uma autonomia emocional, é mais ou menos isso? Ela não tem uma autonomia emocional. Tipo, pega por osmose, né? Ela segue o que está... Então, ela passa... A criança é quase que o reflexo do ambiente que ela vive, assim, né? A criança completamente. Entendi. Então, por exemplo, como que uma criança pode ser afetada nessa idadezinha, né? De 2 a 3 anos, 4. Ela é afetada à base do ambiente dela. Ela precisa de um ambiente estruturado, calmo, previsível. Já falando um pouquinho antes sobre isso, que ela é mãe, eu também sou mãe, gente. Toda mãe sabe que criança, em qualquer cenário, criança e até jovem, pré-adolescente, até adolescente, tem que ter, principalmente quem tem filho especial, então mais ainda as crianças especiais, que têm essa sensibilidade maior, tem que ter essa vida meio que previsível, uma rotina, né? Porque traz, tipo, segurança, né? Traz segurança. Eu li muita coisa, tá? Ele leu direitinho, certinho. Eu acho que é a segurança de saber o que vai acontecer. What happens next, What happens next. O que acontece? O que vai acontecer? Porque a criança, ela precisa, isso de acordo com uma teoria chamada, do Brasil eu não sei, mas em inglês é chamada Attachment Theory, que seria uma tradução de a teoria do apego, né? É uma das minhas teorias preferidas da psicologia.
ela fala o seguinte, que a autoestima da criança, ela vem à base da dinâmica entre ela e o caretaker dela. Quem que é o caretaker? É a mãe? O pai? É quem tá ali cuidando dessa criança diariamente. Então, tem criança que cresce com vó e vô, então, essa pessoa aí principal que tá cuidando dela no dia a dia é o caretaker. Seria, no Brasil, o cuidador. O cuidador. Da Seja criança. na crechezinha, né? Ou não. Não, na creche Isso é não. quem tá lá... É quem tá lá no dia a dia, de manhã até de noite, entendeu? Então, essa teoria, ela fala que a autoestima da criança, ela vem baseada na dinâmica entre ela e o caretaker, entendeu? Isso vai até que idade, mais ou menos? Olha, segundo essa teoria, vai até 18 anos. Porque isso que eu ia falar, porque não é uma coisa que vai embora, né? Você cria um attachment e você meio que se espelha. Que a gente fala, o comportamento é muito espelhado também, né? Claro que à medida que a criança vai crescendo, ela vai se soltando, ela vai criando autonomia. Mas cada idade leva aí um nível de autonomia, entendeu? Até de entendimento também, né? Maturidade, entendimento, exato, a parte cognitiva. Porque o cérebro está se desenvolvendo ao mesmo tempo em várias áreas. Tem áreas que desenvolvem primeiro, tem áreas que não. Pulando um pouquinho já para a adolescência, né? Por exemplo, o adolescente, ele atinge a inteligência antes de atingir a parte de controle de impulso. Então, temos aí uma bomba atômica. Uma criança inteligente... Sei. Pois é. Adolescentes, né? Temos crianças, adultozinhos, né? Inteligentes, sem controle, sem freio nenhum. E aí que tá o problema, porque eles acham que sabem de tudo. E muitas vezes sabem de muito, porque tem inteligência... Sim. Mas não tem esse discernimento de saber quando segurar, quando, né? Não tem, e não tem tanto impulso. A parte de consequência de tempo. Então, a criança, o adolescente começa a dirigir aqui nos Estados Unidos com 15 anos, ele não entende que, sim, ele dirigir a 100 milhas por hora vai provavelmente gerar um acidente aí, algo sério, entendeu? E eu acho que vai até daquela coisa do adolescente, e eu sei disso porque eu já fui, né? A gente jovem acha que nada vai acontecer com a gente, que a gente vai viver para sempre, que a gente vai mudar o mundo, a gente se acha super heróis, super poderosos, né? Únicos, nós nos sentimos únicos na adolescência. Não, tragédia acontece com os outros. Consequências acontecem com os outros. Comigo não vai acontecer. É um tipo de pensamento mágico que começa na infância, né? Voltando aos 2 anos. A criança de 2 anos, ela tem é chamado magical thinking. Ela tem um pensamento mágico. Ela aprende baseado em a linguagem da criança. Sim. Por isso que com 2, 3 anos a criança começa a entrar em algo chamado, engajar em algo chamado symbolic play. Ela começa a brincar de uma maneira simbólica. Então, você vê uma criancinha de 2, 3 anos, né? Minha filha está passando por essa fase, é maravilhoso. A criança, ela começa a impersonar com as bonequinhas dela, com os carrinhos, né? Também, o que ela vê no dia a dia. Não, mamãe vai dar comida para você. O doctor, né? O médico aqui. Então, a criança, ela com 2, 3 anos, ela é altamente vulnerável, sensível, receptiva ao ambiente. Ao ambiente, quem está por perto. Tanto emoção quanto estrutura do ambiente. E isso reflete até na forma dela brincar. Você observa na forma que ela brincar. Você colhe, por exemplo, como psicóloga, existe uma abordagem chamada play therapy, terapia de brincar, que é uma terapia usada com criancinhas pequenas, né? Quanto menor a criança, quanto mais a gente usa play therapy. Porque a criança, ela não tem intuição, maturidade e o vocabulário de sentar e me falar, olha só, Nájila, eu tô muito triste porque hoje minha mãe tirou meu brinquedo, tá? Eu tô deprimida e ela precisa resolver isso, por favor. A criança, ela não tem essa habilidade. Ela não tem essa intuição de associar. Perdi meu brinquedo porque bati na minha amiguinha. Ela simplesmente sente, colhe e absorve. Então, por exemplo, o play therapy, né? A terapia de brincar, ela é uma pesquisa ali. A gente engaja em brincadeira com a criança para deixar a criança replicar o que está passando na cabecinha dela. Sem perceber o que ela está fazendo. Sem saber. Ela tá ali, como é que fala? É uma peneira. A criança, ela tá passando ali o que ela recebe, né? Entrando num assunto um pouco pesado. Por isso que criança que é abusada sexualmente, ela abusa também, entendeu? Porque quanto menor a criancinha, ela não tem esse filtro de entender tá errado. Se fazem com ela, ela faz. É tipo um repetitive behavior, né? Exato. Aí a criança... Abuso físico também. E para ela aquilo passa a ser normal, até?
Por isso que, de repente, numa sessão de terapia, ela mostraria numa boneca fazendo, porque ela não tem aquela coisa, não vou fazer, senão ela vai perceber que... Exato. Não, ela acha que é tão normal que ela vai fazer também. Quanto menor a criança, quanto menos ela sabe que tá errado, entendeu? Mas tem outros fatores também que eu não vou entrar, que seriam um pouquinho mais complexos, mas sim, aquilo ali é a base dela, ela não entende entre... se é o normal dela dentro de casa no dia a dia, pra ela ali vira o normal. Por isso, criança também, bullies, né? Criança que bate, geralmente criança que passa por bullying dentro de casa, ela vira um bully também, entendeu? A probabilidade dela virar um bully também é muito alta. Porque é o normal, se bate, né? Por exemplo, e eu sei que isso vai ser super controversial, o pessoal não vai gostar de ouvir isso. Red alert. Red alert, tá? O que acontece? Vamos olhar pelo lado da psicologia, né? Não é que eu sou contra bater, mas vamos olhar o lado racional das coisas, vamos observar, né? Por exemplo, se eu não quero que uma criança bata, né? Se ela foi, vamos dizer, minha filha vai e bate numa criancinha na escola, e eu, para corrigi-la, eu vou e bato nela, né? Ou então ela faz alguma coisa errada aqui, né? Ela vai e derruba o seu café, né? Eu vou e bato na mãozinha dela. Não pode fazer isso, né? Ou ela vai e te bate, eu venho, filha, não pode, eu bato nela. Eu tô passando uma mensagem, a criança, ela tá confusa, ela não vai entender. Mas peraí, como que eu não posso bater, mas você tá me batendo? Peraí, entendeu? Então, a criança, ela não tem essa habilidade de Isso que idade que a gente tá falando? A gente tá falando aí de uma idade ainda pequena, entendeu? Então, nos maiores, pode bater. Não, mas eu entendo o que você tá falando, porque quando ela não entende... se ela recebeu um punishment, né, um castigo por uma coisa que ela fez errado... ela pode querer repetir a mesma coisa com outra pessoa. Olha, você fez uma coisa errada comigo, como esse eu sei que é o castigo que eu recebo, eu vou te dar o mesmo. Seria mais ou menos isso. Então, ela não sabe discernir que ela pode apanhar, mas ela não pode bater. É mais ou menos, é você castigar com o mesmo erro. Tipo assim, como seria exato. Isso? E ela talvez não faça de novo porque ela viu que mamãe ficou com raiva. E ela viu Mas não porque ela entendeu. Mas não porque ela entendeu, entendeu? Então, entenda, não é que eu sou contra. E se a gente fosse falar do... Mas importa se ela entendeu. Aí pronto, acabou. Ninguém mais assiste. Acabou, Não, mas... Não, é porque a gente foi criado, né? Nessa teoria do faz-apanha, né? Assim, eu não tenho trauma nenhum, já apanhei chinelo. Nunca fui abusada, assim, tipo, já conheço, tem as amigas minhas que não tô falando que é abuso, gente, mas kinda is. De pau de vassoura, né? Enfim, fio. Outras coisas, do que tiver. Aquela coisa. Você apanhava com o quê? Com o que tava na frente da minha mãe. Hoje, sendo mãe... Eu entendo. Não, mas assim, hoje sendo mãe, chega uma hora que, tipo, eu sei que tem mãe que bate desespero, né? Ainda mais no Brasil, que quanto mais difícil financeiramente as pessoas geralmente são mães solteiras. Sim, né? sim. E aí bate desespero, né? O filho faz uma coisa, aquela coisa, nossa, vai virar marginal, meu Deus, o que eu vou fazer? E a gente vai para esse caminho. Então, eu fui criada numa geração que era ok apanhar, né? Não ser abusada, apanhar, levar porrada, né? Mas era ok você levar um tapa na bunda e assim por diante. Então, assim, é difícil pra gente, do nada, separar isso, desse castigo, né? Completamente. E a gente tá fugindo completamente do assunto, mas, enfim, voltando pro assunto... mas só uma observaçãozinha, tá? Não, Olha, eu sou filha de árabe, tá? Então, já entendeu. Mas eu também tenho um pezinho na terrinha. Então e esse tópico de consequência seria um outro tópico altamente complexo, né? E eu falo isso não julgando. Mas, sim, eu gostaria de voltar nesse assunto de imigrantes. Caramba, o que a gente faz quando a pessoa vem pra cá? Não, e na verdade é o seguinte, assim, porque muita gente me procura com essa dúvida, nossa, sendo com filho pequeno, e aí escola, e eu vejo que a maioria das pessoas que vêm com criança, essa é quase que 100% a preocupação maior da vinda. E os meus filhos, isso vai de várias idades, de pequenininho, como eu falei, 2 anos, bebê não, né, gente, porque bebê tá indo e vai acompanhando e vai na fé. Obviamente que a gente tem que levar em consideração também o sentimento do pai e da mãe, a tranquilidade, né? Porque isso a gente já falou que passa. Mas a criança que está, por exemplo, ingressando num preschool, numa escolinha, né? Ou porque aqui todo mundo trabalha. Então, você conseguir ficar em casa, ainda mais para quem está chegando, não é uma coisa comum, né? Vai pai e mãe trabalhar. Então, vamos falar de escolinha à escola. Vamos falar de 3, 4 anos até 5 que começa o kindergarten aqui, que seria a alfabetização no Brasil. A criança, eu já posso falar por experiência própria e por
né? Experiência de trabalho, que a criança, quanto mais nova, mais fácil aprender o inglês. E a gente está num lugar aqui nos Estados Unidos que tem todo o apoio para imigrantes, para second language, que é a segunda língua, que seria o inglês, então tem todo um apoio. E estão acostumados com isso, porque a gente está numa terra de quase 100% imigrante, gente. Estava até falando com a Nájila, na sala dos meus filhos, por exemplo, que a gente está em Coconut Creek, você tem, de repente, 3 americanos, né, de 20 alunos, e todo mundo fala inglês, mas é todo mundo espalhado. Tem gente de tudo quanto é lugar. Né, falando espanhol, falando chinês, falando de tudo que você pode imaginar. Então, adaptação de língua, ok, né? E eu acho que existem situações que uma criança pequena, por exemplo, pode passar nesse medo. Meu Deus, eu já aprendi o ABC, agora tem que aprender a ABC. E essa frustração. Você acha que nessa idade de preschool ou de comecinho de escola, kindergarten, primeira série, onde não existe tanto julgamento do outro aluno, na nossa área, tá, gente? Tudo falando de South Florida. E criança pequena geralmente não tem tanta essa de enfrentar um outro, de zoar, não. Inclusive, vou até sair um pouquinho e falar da minha filha, por exemplo, chegou em casa chorando. Um dia desse, ela tá na primeira série, né? Tem 6 anos, porque uma menininha, está na sala, só fala português, uma aluna nova, e ela se sentiu super frustrada, porque ela queria falar mais português para ajudar a menina. E ela se sentiu, tipo assim, inútil, entendeu? Com pena da menina. Então, assim, eles são têm muito mais empatia nessa idade. Então, não é nem tanto um aluno com o outro, mas você acha que existem situações que podem levar a criança a uma certa ansiedade preocupante nessa fase? Não só a escola, tô falando no geral, nessa idade. De 6. Vamos botar assim, de 3 a 6. 3 a 6, sim. Sim, voltando àquele tópico que a gente estava falando, né? A criança, ela precisa de uma estrutura ambiental ali, com o caretaker, né? O cuidador dela. Então, a criança, ela pode desenvolver aí uma ansiedade, até depressão em casos, assim, pesados, entendeu? Casos, assim, pesadíssimos, tá? Mas ela pode. Mas como é que ela vai desenvolver essa ansiedade? Ela indo para a escola e não conseguindo falar, no caso, inglês, né? Não tanto por isso. Seria pelo fator de, por exemplo, ir para casa, não conseguir falar inglês e não ter o apoio em casa. Entendeu? Porque a criança, ela, por si, ela é resiliente. Entendeu? A criança, por si, ela é resiliente. Por ela ser muito curiosa, pela criança naturalmente ser curiosa, a criança ser naturalmente... ela aprende a base do ambiente dela, ela é resiliente. Mas o que conta, o que faz o diferencial é como que foi processado aquilo ali para ela. A palavra não é processado, é digerido. Como é que as situações são digeridas? Pela criança não ter intuição, como eu estava falando, a parte de entender o que está acontecendo, associar. Opa, apanhei por causa disso. Opa, passei bullying porque todo mundo falando inglês, eu fui falar português e riram de mim. Ela não tem a maturidade de entender, tá, é porque eu estou num país novo, daqui a pouco eu vou aprender inglês. Então, a ansiedade, ela vem a partir de que a criança não tem o acompanhamento emocional. Alguém ali explicando para ela, não, filha, olha só, você estava errado, riram de você hoje na escola, mas é porque a gente está num país novo, a gente fala, né, você não fala inglês, as crianças não te entenderam, daqui a pouco você vai aprender, calma. Então, essa parte aí de regulamento, desculpa. De ter o apoio na hora que precisa. Ter o apoio na hora que precisa. E assim, o que eu acho, a gente está falando negócio... Primeiro que eu acho que criança é super imediatista, né? Quando a gente é criança, a gente não tem essa coisa daqui ano que vem, amanhã, é tudo tipo hoje, né? Não tem, até por não ter essa maturidade. Mas eu sinto assim, quando a gente está falando de apoio, e a gente também estava falando de ter um dia a dia previsível, né? Um dia a dia programado, porque isso gera segurança para a criança, eu acho até, por exemplo, acontece muito, e não é julgamento, gente, porque é difícil, em terra nova, a gente às vezes tem essa programação, mas, por exemplo, acontece muito da criança ficar em aftercare, né? A criança vai para a escola, o aftercare é como é que fala? Aftercare. Tipo escolinha, né? Escolinha, horário estendido, mais ou menos assim, horário né? Estendido. Então, a escola acaba às 2 e o aftercare assume até 6. Então, às vezes acontece muito dos pais não conseguirem chegar a tempo. Né? De buscar. E isso é muito perigoso para o emocional da criança. E é realmente sem julgamento, porque todo mundo já passou por isso. Mas a criança, como a criança tem poucas coisas que você... de responsabilidade, né?
Que ela chega em casa, ela tem o homework dela, mas assim, tem poucas coisas que você tem que suprir, entre aspas, que ela sente como responsabilidade sua, né? O horário é um deles, então ela conta com aquilo. Ela conta que você vai chegar àquela hora, né? E aí você não chega, e isso para ela se torna grandioso por ela não ter muitas coisas que ela está esperando de você naquele dia. Entendeu? Então aquilo é um big deal. Não chegar no horário, ou né, chegar atrasada, e acontece, às vezes, um pai achar que o outro está indo, isso acontece muito. Horário de dormir, por mais que as crianças reclamem, elas gostam, eu sempre falo isso em casa, que as crianças gostam de ter responsabilidade, gostam de ter limite. Elas falam que não gostam, reagem de forma negativa, mas eu sinto, assim, nos meus filhos, que eles eles apreciam isso, eventualmente, em algum ponto. Saber que está na hora de dormir, mas tá vendo? Você acordou bem melhor. E a gente faz aquele... Então, assim, eu acho que não é só o escolar, é tudo que se estende, que o pai pode evitar fazer para não causar um problema ou até, de repente, não piorar um problema. Porque se aquela criança naquele dia teve um problema, e aí você também já não busca no horário, e busca apressado, e já entra no carro rapidão, porque não fiz janta, não, você também não dá aquele momento de conversar. Então, aquilo que, de repente, era... desse tamanho, está se tornando... A criança, ela é vulnerável ao abandono. Aquela teoria, né? O attachment theory, a teoria do desapego, né? Do apego. Do apego. Ela fala que a criança, ela é vulnerável ao abandono. A sensação? Sensação de abandono. Sensação de abandono. Tá? Porque tudo fica enorme para a criança, né? Quando ela sente que o caregiver, né, o cuidador, não está sincronizado com a necessidade dela. Na verdade, quando ela sente que o cuidador dela abandonou ela. Então, né, se você me perguntar, Nájila, o tópico de hoje, né, crianças. Qual que é a pior coisa que pode acontecer emocionalmente, psicologicamente, com uma criança? Não falando de coisas graves, né? Eu digo assim, no dia a dia. Uma criança, bota aí, de zero mesmo, Uau. tá? De 0 até seus... bota aí 7, não, nem 7, bota 10, 11. Que com 10, 11 a criança, ela já começa, a mente dela já começa a amadurecer. Mas bota aí de 0 a 12 anos, a pior coisa que pode acontecer é a criança se sentir abandonada. Então, de novo, não é o problema em si, tá? Mas é como a situação foi ali digerida e explicada. Sim, a criança ela vai ficar altamente triste, ela vai ficar triste porque o pai esqueceu ela na escola, que é comum, não é julgando. Gente, acontece, tá? A regra, na minha opinião, é 80-20. Se a gente está fazendo a nossa parte 80%, tá ótimo. Porque 20% a gente vai ter uma margem de erro de 20%. Vai acontecer. É normal, ser humano. Mãe e pai também é ser humano, gente. Sim, nós somos ex-crianças. Exatamente. E não tem muito só que tempo. com 300 mil responsabilidades. Exatamente. Então, não é o fato... Sim, a criança ela vai ficar triste, ela vai se sentir chateada que que o pai esqueceu na escola. Mas o que acontece? Se a gente senta e a gente faz o trabalho de reverter aquilo ali... Nossa, filha, desculpa, caramba. Nossa, não é que eu não esqueci de você, é que eu fiquei tão ocupada, desculpa. Mamãe, amanhã, isso nunca mais vai acontecer. Olha, amanhã eu vou sair mais cedo do trabalho, whatever. Amanhã eu vou ligar meia hora antes pro seu pai pra gente make sure que isso não vai... Pra gente se assegurar que isso não vai acontecer de novo. Né? Tipo, É um reassure. Dá aquela sensação de... Exato. I got this. Exato. Quando a gente faz isso, esse trabalho aí de validar, reconhecer e ajudar a criança a se autorregular, ou seja, se acalmar, isso acaba cancelando o sentimento de abandono. Então, entenda, não é o problema a situação sozinha, tá? Não é a criança ficar esquecida na escola, não é o bullying que ela passou na escola. Não é insegurança por falta da língua. Exato. Ou não conhecer ninguém, né? Sim, no caso, isso não ter sido processado com ela, digerido Depois com que ela. acontece. Depois que acontece. Ou até bater um papo antes também. Olha, se acontecer alguma coisa, não esquece que você ainda não sabe inglês, mas você está aprendendo. E, essa vai ser a sua segunda língua. Todo mundo que só fala inglês, você vai falar os dois. Exato. Olha, se alguém mexer com você na escola, não se preocupa. Entendeu? Isso vai ter em qualquer lugar, nananã. Ou então, se por acaso a gente atrasar, também tem isso. Você pode até já fazer, obviamente que ninguém planeja atrasar, mas você pode falar, olha, se por acaso acontecer alguma coisa, mamãe e papai atrasarem, não se preocupa, porque a gente vai vir.
Né? Então, de repente, até fazer um momento Um precaução. Sim. Um plano, mais uma vez, fazer uma coisa Eu programada. lembro quando eu era pequena lá no Brasil, o meu pai ele tinha um acordo. O nosso acordo era o seguinte: se a gente se perdesse, volta pro carro. Tá? Então, por exemplo, supermercado, lá em Brasília. Eu sempre tenho isso também, que eu acho que não. Carrefour, né? Enorme. Com baita no estacionamento. A regra era: se a gente se perder, se você se perder, se você não encontrar a gente, volta pro carro. Então, a gente tinha esse trabalho aí de lembrar onde o carro tava, né? Então, é isso, é um plano, né? Então, por exemplo, pro pai imigrante, né? Que você falou que você tem vários pais que te ligam, né? E eu sei que é uma das grandes preocupações. O que eu faço com meu filho, né? Então, bota aí, de 0 a 12 anos. 0 a 12 anos. Qual que é a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente vem para os Estados Unidos? De novo, o planejamento. E envolver também, porque tem idade que você já pode envolver a criança. Eu estava fazendo fiz um vídeo, está no canal, falando sobre como se preparar para vir para cá. Eu toco nesse assunto, para envolver todo mundo da família. Porque a criança de, sei lá, 7 anos já tem uma opinião. Óbvio que é decisão do pai e da mãe, mas a criança já tem. Então, não é tipo, você quer ir, não é isso. Mas, olha, a gente está indo, o que você acha? A gente vai fazer isso e isso, nosso planejamento é esse. Então, assim, envolver o máximo possível para... Até eu falo isso até no vídeo, para que também a responsabilidade que dê certo seja de todos. E não esse pensamento, meu Deus, eu tenho que fazer dar certo para meus filhos. Claro que a gente sabe que no fundo é isso, mas a gente torna aquela criança também responsável para que dê certo também. Cada um tem seu papel. A criança, na minha opinião, de 0 a 12 anos, 0 a 11 anos, ela não vai ter tanta intuição de te responder. Se você perguntar, o que você acha de a gente ir embora? Ela não vai ter essa intuição. Nem você quer ir, né? Na minha opinião, o que uma criança de 0 a 12 anos precisa, por exemplo, para quem está planejando em vir para cá, né? Ou emigrar para um país novo, é conversar com a criança, anunciando para a criança: filho, a gente vai se mudar para os Estados Unidos, tá? A gente vai daqui a alguns meses, a gente vai daqui a 1 ano, vai ser um lugar diferente, a gente vai ter uma casa diferente, seus brinquedos, vai ser uma escola, uma língua, comida, ou seja, fazer esse trabalho de anunciar. De preparar, né? Também. Eu não sou fã de mentir para criança. Até hoje eu nunca li um livro de psicologia que fala que devemos mentir para criança. Mentirinha pouca é bobeira. Claro, a gente é tudo age appropriate, tudo apropriado segundo a idade da criança, né? Então, com 3 anos, talvez eu use uma linguagem de boneca. Com 5 anos, talvez eu fale de Papai Noel. O Papai Noel americano, ele fala inglês, sabia? Entendeu? E você só fala também o que cabe naquela idade. Você não tem que comunicar tudo, porque tem coisas que não vai interessar nem para ela. Óbvio, tudo que... Exatamente. E é muita informação desnecessária. Exato. Mas eu não sou fã de surpreender a criança. Sim. Em inglês seria a palavra ambush. Porque surpreender é até positivo, né? Surpreender. Eu acho que ambush, eu não sei como é que é essa palavra em português. Pegar a criança desprevenida. De surpresa. Fazer uma surpresa que não é uma coisa... Não pode não ser uma coisa positiva, porque o approach... Tem a diferença entre surpresas, né? Um aniversário, uma viagem de surpresa. E existe pegar a criança, deixar a criança despreparada. Entendeu? Então, por exemplo, é importante de 0 a 12 anos... os pais começarem a fazer esse trabalho aí de começar já a anunciar para a criança. E dar um tempo para a criança sentir os sentimentos dela. Porque a criança, como a gente estava falando, ela é uma esponja. Ela recebe o que a gente dá. Então, se eu falo que a criança vai se mudar, ela não vai sentar com você e vai falar: olha, eu fiz aqui uma análise, tá? Da economia. Estão conversando aqui com meus botões? Cheguei à conclusão. Olha, 20% de probabilidade... Não, a criança não vai fazer isso. A criança, ela vai... processar de acordo com o que ela está vendo naquele momento. Exato. Também, né? Ela vai sentir os sentimentos dela. Ela talvez entenda que não vai poder levar todos os... Não, isso já seria complexo. Mas ela entende que vai ter alguma mudança. E ela tem aquele sentimento de mudança. Até o tom que a gente usa. Quanto menor a criança, como eu falei, a criança, ela colhe informação da segurança do ambiente dela a partir do ambiente dela. A partir do que ela está vivendo. Né? Principalmente a partir do cuidador dela, da cuidadora dela. Então, fale com empolgação. Fale com empolgação. Fale com empolgação. Não seja falso. Mas fale com um tom autêntico. Fale com um tom, na minha opinião, um tom de planejamento.
um tom de planejamento. Então, assim, é muito difícil, gente. Então, olha só, o que eu tô recomendando, né? Eu tô até sentindo, assim, algumas pessoas reagindo. Calma, gente, calma. Calma. Respira. Porque é muita pressão. É muita pressão. A gente tá, aquela coisa de bater de novo, igual a gente tava conversando. Pai vai bater, né? Eu perco paciência com a minha filha às vezes. Não tem, ninguém de ferro. Mas o quanto possível, 80% das vezes, se a gente puder, é planejar, me organizar. Bom, já decidi que eu vou me mudar para os Estados Unidos daqui a um ano. Beleza. Vou organizar tudo, vou escolher a escola da minha filha, vou ver qual que é a distância para casa, que não sei o quê. Planejar o máximo possível. Para quando eu sentar hoje com ela e falar, eu já vou ter a maioria das respostas que ela vai me perguntar. De acordo com a idade. Quanto menor, menos perguntas. Mais reações emocionais. Quanto menor, mais reação, menos palavras. Quanto maior, mais perguntas você vai ter, né? Então, por exemplo, uma criança aí de 7 anos, 8 anos, ela vai te fazer milhões de perguntas. Entendeu? Onde é que a gente vai morar? Quem Onde tá a gente lá? vai morar? E a vovó? Vou poder levar minha amiga? Que aí já tem as amizadezinhas, né? Vou poder... Exato. Vou... Natal... Com 5 anos seria pergunta de Natal. Com 7 anos seria mais... Mas e a escola, né? Aí provavelmente o papai vai falar da Disney. Fale da Disney. Olha, é bem pertinho. Fale da Disney. Mas a questão é o seguinte, é falar de uma maneira preparada. Pra que sinta que existe, foi tudo pensado, né? Nada tipo, vamos e pronto. Pra gerar uma segurança, basicamente é isso. Até pra gente passar essa informação de uma maneira calma. E mesmo as perguntas que a gente não saiba, não souber responder, a gente responda de uma maneira com segurança. Filho, eu não sei, mas você pode ter certeza que papai vai descobrir. Pode ter certeza que mamãe vai descobrir. Não se preocupa, tá? Esse é meu trabalho. O seu trabalho é ir, você vai entrar na escola. Primeiro dia que você chegar lá, a gente vai dar uma olhadinha na escola. Já no dia seguinte, você já está cadastrado. O seu trabalho é viver sua vida normalmente. O meu trabalho é procurar essa informação. Não se preocupa, tá? Isso já seria com uma criança aí mais velha. Bota aí seus 10, 11 anos. Mas é isso. Então... Tá, mas e vamos... Beleza. Resolveram, conversaram. Não esperem até o último segundo, óbvio, né? Dá tempo para a criança processar. A gente também vai pelo feeling do filho que a gente tem, que é a melhor pessoa para julgar esse é o pai e a mãe. Mas vamos dizer, chegou aqui e... Cara, não tá legal. Acontece muito dos pais me ligarem também. Eu quero trocar de escola. Não tá tendo isso que eu esperava. Ou então tá tendo bullying. Meu filho não quer mais para a escola. Acabou de chegar. Geralmente acontece quando tem muito pouco tempo. O que é um sinal que você precisa de ajuda em uma criança até uns 11 anos, por exemplo? Que é um sinal que você fala assim, cara, não estou conseguindo segurar essa barra. Eu, pai, mãe... eu vou procurar uma ajuda porque está um pouco além do que eu posso fazer. Ou você não se sente seguro em aconselhar, ou porque você acha que pode chegar um momento perigoso. Assim, tipo, nossa, eu não estou dando conta e eu acho que pode estar chegando um momento que eu possa perder o controle. Eu acho que a melhor coisa, o melhor sinal para uma criança, o sinal mais nítido que tem alguma coisa acontecendo com uma criança, é uma mudança drástica de comportamento. É uma mudança aí de acordo com como a criança era. Então, se era uma criança... Por isso que o pai, o cuidador, ele tem que estar... se eu puder resumir todos os livros de infância aqui, de psicologia infantil, é o seguinte. É os pais estarem em sync, né? Conectados com o filho. Em sintonia com o filho. Em sintonia. Criança espirrou, opa, tá aqui. Tô dando um exemplo drástico. Não, opa, fica de olho aí que eu estou pegando resfriado. Opa, mas tá sempre sabendo o que tá acontecendo. Opa, minha filha sempre acordava feliz para estudar, para ir para a escola. Mas agora eu tô vendo que ela tá falando que tá com dor de barriga todo dia, tá chorando, tá falando que tem dor de cabeça, tá me ligando da escola para me pedir para buscar. Essa não é a minha filha. Então a gente tem que estar aí sincronizado com a criança para entender essa mudança. Porque podem ser sutis também. Podem ser sutis. No começo, né? Pode você achar, não é nada não. Aí você vai meio que... Até porque a vida é corrida, né? Exato. Não, eu sei que eu tô recomendando coisas assim, às vezes impossíveis. Mas 80%. 80%. Se eu tô 80% tentando... fazendo a minha parte, se 80% está caindo... Se eu tô feito bem. Se eu tô tentando aí 80%, se, por exemplo, de 7 dias da semana, 4 estão sendo bem-sucedidos, eu tô sincronizado com meu filho, eu tô fazendo a minha parte. Tá? 4, 5 dias. É só para ficar... fica ligado.
Fica ligado. Fica ligado. Então, mudança de comportamento. Observar, né? Observar. Perguntar, conversar. E nessa idade seria isso? Seria começar a coisinha... Às vezes a criança nem sabe, né? Ela vai dando a desculpa porque ela tem aquele sentimento e vai inventando essas coisas como reação. E a criança, quanto menor ela não tem, como eu falei, a intuição. Então, ela não tem a diferença, ela não sabe diferenciar entre, por exemplo, uma dor de estômago e uma ansiedade, entendeu? Por exemplo, eu já tive uma cliente que ela começou todo dia de manhã a falar que estava com dor de barriga, dor de barriga, dor de barriga, e sofria aquela coisa de sofrer, mas, né, e há 5 anos. E a mãe, né, realmente, a mãe fez a parte dela, levou no médico e tal, e nada. Mas a criança com aquela coisa, às vezes até vomitava. Na terapia, a gente descobriu que aquilo ali era uma ansiedade pura. E nem ela sabia, às vezes, que nem a criança sabia, porque a criança ela não tem essa intuição. Como eu falei, quanto menor, mais ela sente, ela é uma peneira. A água passa através dela. O sentimento, ela recebe e ela passa pra frente, entendeu? Ela sente aquilo ali aberto autenticamente. Então, eu acho que o pai e a mãe também tem um gut feeling, né? A gente, às vezes, deixa... não é nada, não. Mas, cara, quando você tem aquela sensação, que eu não sei como é que é gut feeling, mas é a sensação, intuição. Né? É uma intuiçãozinha. Segue a intuição. Porque, geralmente, quando se trata de filho, cara, a gente sabe. Mas é uma intuição que vem... É uma intuição que vem quando você está conectado com seu filho. Exatamente. Tá ligado. Tem que estar ligado o que está acontecendo. Como é que Senão você nem tem intuição. Como é que essa conexão vai acontecer? Como é que essa intuição acontece? A base de você estar ligado com seu filho. Conversas. Conversas de 5 minutos. Claro, aqui já estou falando de uma criança maior, de 10, 9 anos. Conversa de 5 minutos com qualidades intencionais valem muito mais do que 2 horas vendo uma televisão. De bate-papo vago, De bate-papo vago, até mesmo sentada vendo televisão juntos. Então, o que eu diria seria o seguinte, o maior sinal é uma mudança aí de comportamento. Então, por exemplo, o que é uma ansiedade numa criança? Desde 2 anos até 12 anos. Irritabilidade, muita irritabilidade. A criança... Às vezes exagerada sem motivo. Sem motivo. Você fala assim, nossa, mas é pra tudo isso? Um exemplo que eu daria é o seguinte, principalmente criança pequena. Igual você estava falando, né? A criança gosta de rotina. Quando, por exemplo, você sabe que já passou a hora da criança ir dormir. Então, a criança fica uma criança chata irritada. Você fala, não faz isso. A criança vai e taca. Entendeu? Aquela criança que a gente chama de attention seeking. Ela está procurando atenção negativa. Aquilo ali é por quê? Porque a criança está cansada e ela não sabe falar, mãe, olha só, já chegou a hora, deu, né? Por que vamos você não dormir. botou na cama? Qual que é o problema? E ela nem sabe como resolver. Porque eu tô com sono, peraí. Não é assim, né? Ela não resolver. sabe. Ela não sabe nem por que ela tá assim. Ela tá assim como... Ela nem tá pensando dela tá assim. Ela só tá reagindo, né? Exatamente. Ela tá só reagindo, entendeu? Ela não tem a intuição e a maturidade de sentar e falar, opa, como é que eu resolvo o meu problema agora? Então, esse exemplo, essa irritabilidade que vem aí quando você sabe que tem alguma coisa errada, porque tá com fome também. E a gente até fala assim, isso aqui que deve ser fome. Isso aí é sono, você tá com cara de sono. E aí, quando você começa a fazer isso com uma criança até mais velha, você fala assim, mas peraí. Às vezes a gente fala até com o neném, fala assim, mas peraí, já comeu, já rotou, já troquei fralda, o que pode ser, cara? Aí você começa por eliminação. Então, o que você está falando, que eu acho que eu entendi assim, é que quando a gente está ligado, a gente começa a perceber coisas e você vai por eliminação. Ela está irritada. Ela está irritada porque dormiu tarde ontem, né? Ok. Mas, não dormiu tarde ontem, já tem 2 dias que ele está assim. Exato. Né? Aí você vai começando a build uma teoria de que pode ser uma outra coisa. Padrão. É um padrão. Então, por exemplo, se ontem a criança não dormiu bem, se ontem a criança dormiu bem, a gente já fez o processo de eliminação. E a criança tá ali irritável, sem motivo. E amanhã de novo. E depois no dia seguinte, opa, peraí, já foi determinado, estabelecido aí um padrão. E eu já eliminei tudo que poderia acontecer. Então, tem alguma coisa errada. Opa, aí tá na hora de bater um papo, e aí você... gente, eu canso de falar isso. Não canso de falar isso, na verdade. E isso não é só para psicólogo, isso não é só para terapeuta... Isso é para médico, para tudo. Não está dando conta, procura ajuda. Não tem certeza, procura um profissional. Né? Tem que procurar um profissional. E a gente fala, mas é criança, as pessoas não estão acostumadas a ver, mas aqui, pelo menos nos Estados Unidos, a gente vê muita criança cometendo suicídio. Criança de 9 anos cometendo suicídio.
que os pais nem conseguiram sacar que estava alguma coisa acontecendo. Né? E a criança tira a própria vida. Ou está fazendo parte desses challenges também para poder se enquadrar, para poder ferir, porque não tem, às vezes, segurança, né? A personalidade formada ainda. Então, não espere acontecer. Procure uma profissional, procure uma psicóloga. Até a Nájila falou outra vez, não precisa ser com ela, né? Mas procure alguém que possa ter certeza que tem alguma coisa acontecendo que tem que ser tratada e tratar se for o caso. E aqui existem tantos recursos, porque aqui tem... Até nas próprias escolas tem. Sim, porque aqui tem o senso como é que fala? Tem um padrão aqui de ética profissional, de licenças. Então, todo profissional aqui tem requerimentos e protocolos que a gente tem que seguir, entendeu? E o que acontece? Os órgãos de punição, né? Os órgãos, né, Justiça? Os órgãos das nossas licenças são bem ativos, entendeu? Realmente, existem consequências se eu não faço, se eu não me conduzo de uma maneira ética e legal, né? Então, por exemplo, todo profissional aqui tem essa responsabilidade. Então, por exemplo, existem recursos e recursos bons. Então, por exemplo, sua criança, bota aí, elementary school, de até 6 a 12 anos. 6 a 11 anos. 11. De 6 a 11 anos, né? Elementary school, essa idade aí que a gente está falando, né? Ou até kindergarten, na escolinha, creche. Pre-K. Pre-K, né? Pre-K, 4 anos de idade, 3 anos de idade. Exato. O que acontece? Minha filha já tem 3 dias, que tá falando que tá com dor de barriga, mas eu sei que não é. O que a gente faz? Recursos. Vou lá na escola conversar com a diretora. Vou lá na escola conversar com a professora. Vou mandar um e-mail para a professora. Não me sinto bem com a língua, então vou mandar um e-mail. Porque o que acontece? Como você sabe, quando você começa aqui a escola, existe o Parent-Child Meeting no começo do ano. Todo ano tem isso. Aonde você senta com a professora, né? Você pode até falar um pouco sobre isso, mas você vai lá, é uma sala com as professoras, todos os alunos, e você tem ali 5, 10 minutinhos com cada professora do seu aluno. E isso depois de cada... como é que é report card? Boletim. De cada boletim que você recebe, que aqui, né, são 4 no Brasil, acho que também são 4. Cada boletim você tem a opção de marcar se você quer reunião com a professora. E a qualquer momento seja pelo você Zoom, tem. seja pelo telefone, aí qualquer momento que você queira, você liga para a escola. Mas eu digo assim, quando o ano escolar começa, por tem exemplo, o in-house também que você faz. Exato. A partir da primeira série, no começo do ano, tem reunião com o professor. Não falte. Tira o dia off e vá. Não, e conheça a sala, que agora voltou a ser presencial. Vai lá conhecer a sala, vai conhecer a professora. E eu concordo com você, até como mãe, que é importantíssimo você criar esse vínculo com todas as pessoas que têm contato com o seu filho. Ah, sim. Porque, às vezes, como a professora também tem 20, sei lá, 3, 4 alunos, 20 muitos alunos, ela pode detectar uma coisa aqui e não aprofundar naquele momento. Então, se você fala assim, nossa, eu percebi, ela pode falar assim, nossa, eu também percebi. Eu até te falar. Então, é legal você abrir esse leque de comunicação com todo mundo, seja faz atividade depois da escola, Sim. Uma capoeira, como minha filha faz, uma ginástica olímpica, uma natação, e você ter essa comunicação, essa linha de comunicação aberta com todos eles, porque acredito que quando a criança que não consegue disfarçar, né, às vezes nem sabe que tem uma ansiedade, uma depressão, ela vai apresentar isso em tudo, não é só na escola. Ela vai, às vezes o professor de natação percebe que, nossa, está diferente, a outra não está tão dedicado, e aí vai tendo uma consequência geral. E o problema da criança é o seguinte, por ela não ter a intuição de conversar, o comportamento dela de talvez de ansiedade, depressão, vai se apresentar com irritabilidade. Então, o que acontece? Vai virar uma criança mal educada dentro de classe. Nossa, criança mal educada não é, porque é jeito de se expressar. Dentro de classe, ou então dentro de casa. Então, por exemplo, se a gente não está em cima, talvez a professora vá punir essa criança como se a criança estivesse sendo desobediente, quando na verdade a criança está com um problema em casa. Ou tá tendo bullying e ninguém notou. Entendeu? É até bom para preparar os outros profissionais, né, de que o que está acontecendo, para todo mundo ficar de olho e tratar, entendendo uma possível ansiedade e dentro daquela regra de 80%, da gente ser bem-sucedido, da gente estar fazendo a nossa parte 80%, é impossível ter 100%. Então, a gente precisa ser inteligente, trabalhar de uma maneira inteligente e produtiva. Não que não somos inteligentes, mas eu digo assim, a gente tem que trabalhar... Somos todos inteligentes. Tentamos. A gente tem que trabalhar de uma maneira produtiva. Então, por exemplo, né? Igual a gente falou, tem que chegar em casa, lavar roupa, cuidar da casa, cuidar de filhos, sei o quê. Como que eu vou ter uma conversa intencional com a criança?
a gente tem que expandir o leque. Então, por exemplo, essas reuniões que começam no começo aqui nos Estados Unidos. Então, eu já estou falando assim, por exemplo, depois que a pessoa vem para cá, que imigra para cá. Então, por exemplo, estar presente na vida da criança. Ir nessas reuniões da escola, se envolver com a escola. Porque são opcionais. Mas ir, pegar o e-mail da professora, se introduzir, falar, olha, desculpa, falar no English, ou então bad English, ou então whatever. Tá todo mundo acostumado com isso aqui. Todo mundo acostumado. No sul da Flórida é muito comum. Mas, às vezes o professor tem até um intérprete. Eu pego uma mãe que fale para poder falar. Sempre mas eu digo assim, quando tem open house, por exemplo. Sim. Cansei de ver até no middle school com meus filhos, da professora, vamos dizer, a maioria que fala espanhol. Às vezes tem a sala, os pais, a maioria fala só espanhol. E pegar uma mãe, se oferecer e fazer uma tradução ali simultânea. Então, cara, eles dão um jeito. Então, por exemplo, é você se... como é que fala? Contar com os seus recursos. Então, a escola, a professora é um grande recurso. Ela é os seus olhos, né, dentro da Por muitas classe. Horas. Existe a pedagoga da escola, que é um ótimo contato também para ter, entendeu? Terapeuta, a escola tem terapeuta também. Sim, que é o School Social Worker, que é o Guidance Counselor. O Guidance Counselor, que inclusive no high school toda série tem um próprio Guidance. Sim. Então tem 9, 10, 11, 12, nona, 10ª, 11ª, 12ª. Toda classe. Cada um tem o seu Mas o Elementary School tem também, entendeu? O Elementary School tem também. O Guidance Counselor nada mais, nada menos é que um psicólogo da escola, um pedagogo, entendeu? Então, um ótimo contato para ter também. O médico pediatra, um ótimo contato também para ter. Envolve todo mundo. É você colocar todo mundo a seu favor ali, naquele momento, né? Que, na verdade, a gente fala, it takes a village, né? It takes a village. Então, quando a gente fala que takes a village, é que... Leva aí uma aldeia toda. Uma aldeia. Porque a gente precisa de uma aldeia para criar o filho, né? A gente... mas eu crio em casa. Cria em casa, mas você não está com ele 24 horas por dia. Né? Então, você tem que contar. Tem tanta gente que ajuda seu filho, faz, né, professor que está ali. Você nem sabe o que está fazendo por ele. Então... não é só um ensinamento de casa, como não é só um ensinamento da escola. É todo mundo trabalhando junto para que aquela criança seja bem-sucedida para a própria comunidade. Mas a questão é o seguinte, é você sempre estando ligada e você sempre estando no controle. Então, Exatamente. Não é responsabilidade da escola, eu sei que não foi isso que a gente falou, mas não é responsabilidade da professora, não é responsabilidade do médico. Aquilo ali, essas pessoas, esses profissionais são recursos na sua vida. Mas que você tem que acionar. Porque quem tem que estar ligado ali, aquela sincronização que tem que acontecer entre você e a sua criança. Entendeu? Você tem que saber que você tem opções, mas você tem que ir lá e ligar o botãozinho. Falar, uma ferramenta. Existem ferramentas. O médico é uma ferramenta, um recurso. Exatamente. A escola é uma ferramenta, um recurso. Mas quem está usando, coordenando tudo ali é você. Você que liga o botãozinho e fala, eu estou precisando de ajuda. Fica de olho aqui. Você percebeu alguma coisa? O que você achou disso? Me diz como é que foi o dia, no final. Aí você... E as pessoas fazem. Porque é o interesse de todo mundo que aquilo dê certo. Exatamente. Ninguém quer um aluno mal educado dentro da sala de aula, ninguém quer uma criança que está treinando, que não está se dedicando 100%. Então, todo mundo quer que aquilo funcione. Exatamente. E está só esperando, às vezes, ser conectado para ligar. É exatamente isso. É exatamente isso. Não é que você falou... isso. Mas é porque eu falo como mãe mesmo, né? Porque eu também já precisei usar. Então, a gente tem que ter... Enfim... Eu acho que a palavra principal aqui tá ligado e validar. Eu adorei essa quando você falou essa palavra validar. Eu acho que isso serve para todo mundo, não é só para criança, né? Quando a gente fala validar, a gente está falando para a pessoa assim, eu entendo o que você está passando. Eu acredito em você. Eu tenho empatia, né? Eu estou tendo empatia com você. Eu estou me colocando no seu lugar. Estou contigo. Eu estou aqui com você. Estou te escutando. E vou trabalhar para que isso não aconteça de novo. Acho que validar é importantíssimo. E isso é a nutrição número 1 que a criança precisa, psicológica e emocionalmente. Não só para mudança, gente. Isso aí para validar. Eu vou falar até para a gente. Tem que encerrar. O meu produto já está aqui no meu coisinha. Era para ser curto, mas não dá. Mas você falou, quando você estava conversando, lembrei de uma coisa que minha filha fez, tem mais ou menos umas 2 semanas. Ela está começando no pre-team da ginástica olímpica, né? E aí ela estava sentada comigo, estava vendo vídeo de ginastas pequenas, né? E eu falei, nossa, essa menina é muito boa, ela é novinha e tal, super forte e tal. Um comentário, nada demais, ela estava assistindo comigo, não foi nada demais. Quando foi, né? Agora ela está treinando em casa e tudo, ela é novinha, mas ela é toda, né? Toda, quer malhar, fica fazendo pull-up, tem toda uma sessão de workout. E ela falou, e ela do nada virou para mim e falou assim, passou tipo uma semana, eu falei assim, eu fiquei chateada com você. Ela tem 6 anos, gente. Aí eu, por quê? Ela falou, porque você falou daquela menina, daquela ginástica que era forte. Eu falei, não, filha, mas ela é. Eu só tô admirando, mas você pode ser também. É porque ela
work hard, ela trabalha muito duro para aquilo ali. Né? Mas a gente admira as pessoas, né? Mas você pode ser também. E agora, a semana agora, ela estava treinando, ela passou já tem um tempo, tá? Ela falou assim para mim, você acha que eu tô forte igual aquela menina? Quer dizer, ela tá ainda preocupada em me agradar, porque naquele momento ali, ela sentiu o abandono, né? Quer dizer, aquela coisa, nossa, ela tá achando a outra menina melhor do que eu. E eu validei ela, falei, não, você pode ser o que você quiser, só que você vai ter que work hard. Mas you got this, você consegue também. E agora ela fica, tipo, voltando no assunto, você acha que eu tô forte igual aquela menina? Tipo assim, pra você ver como é que a criança fica, gente. Ela tem 6 anos. E uma coisa que eu fiz um comentário, nossa, que menina forte, olha. Pois é, mas olha só, porque eu não quero que o povo entre em desespero. Que agora, vamos deixar de fazer comentários assim? Não é isso. Não é isso. Até porque é um aprendizado para ela. Eu falei para ela que ela work hard, que ela para chegar ali, ela trabalha duro. Você quer fazer igual, você pode também. Então, é um momento que a gente usa como aprendizado. É um momento de conexão, uma grande oportunidade. Então, o que acontece? Sim, você validou ela, entendeu? E ela continua ali perguntando porque ela tá precisando de algumas vezes ainda para se auto-assegurar, mas é isso. Ela quer ficar fortaça também. Pois é, entendeu? E o que é mas validar? Agora virou um gol, né? Virou um gol e ela sabe, por exemplo, ela continua te perguntando porque ela sabe que pode perguntar pra mãe. Sim. Se ela tivesse perguntado a primeira vez e a mãe tivesse falado... que besteira. Que besteira. Você vai fazer dever de casa, vai limpar seu quarto. A criança não ia trazer mais esse assunto a você. Mas ia ficar ali dentro, Ia ficar ali dentro. Então, eu abandono. Então, entenda, não é que essas coisinhas não vão acontecer, elas vão acontecer, gente. Acontece. A não ser que a gente fique trancado no quarto. E mesmo sem isso, é um trauma. Não fique trancado. Não faz isso. Então, no quarto. Exato, mas é a questão de validar a criança. Então, é isso. É o depois. Validar e ficar ligado. Palavra-chave. E o que aparecer, dá para resolver. Essa fase eu falo que ainda é melhor, porque é esponjinha, aprende super rápido inglês, não tem tantos vínculos com o Brasil, apesar da família, né? Mas eu digo assim, é mais fácil entreter, mais barato entreter criança também dessa idade. Claro que a gente vai ter o próximo, que a gente vai falar de adolescentes e jovens, que a gente sabe que é mais complicado, porque já tem um grupo informado, já tem a vida social, já tem namoradinha. A gente sabe que complica mais, mas tem muita gente que vem também. É outra preocupação, são outros problemas, outros tipos de problemas, outros sinais e outras soluções. Então, isso vai ser para a nossa próxima parte 2 desse nosso bate-papo. Nájila, muito obrigada de novo por estar aqui. Obrigada a você. Todos os ensinamentos. É bom que a gente também vai reciclando muita coisa que a gente sabe e vai aprendendo muita coisa que a gente acha que sabe e não sabe nada. Eu quero fazer meus agradecimentos, quero que você faça também, só a TLC Filmes, que está filmando esse podcast, minha produtora, Simone e Nayara do Babelli Salão Spa, vou deixar o Insta de todo mundo aqui para vocês, Lidiane do Fashion Balide, Juliana da Jujóis, Luísa do Lurian.store, vou deixar todo o contato para vocês, não deixe de se inscrever no canal para receber notificação sempre que vídeo novo estiver no ar, pode fazer seus agradecimentos se você quiser também, mas ela vai estar de volta very soon. Obrigada pela oportunidade, né, TLC Films E, de novo, né, eu sempre gosto de fazer um brinde às pessoas que estão escutando, porque se a pessoa está escutando esse podcast, se ela está aqui até agora escutando esse assunto, é porque ela está interessada. Então, aí já é metade do caminho andado. Então, um brinde a nós pais. Exatamente. Está preocupado? Que bom que você está assistindo, se informando. A gente concorda que eu, ela e Larissa Salvador, que é advogada de imigração, que também tem série com a gente concorda que informação é tudo, né? Quem não está bem informado não toma boas decisões. Então, parabéns por se informar, parabéns pela sua participação, sempre excelente. A gente se vê em breve. Obrigada não deixe de acompanhar e assiste lá o podcast que a gente apresentou a Nájila, que ela falou da vida dela também. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Segue a gente, deixa seu like e vai lá seguir a gente também no Instagram, que é no Dani Santos Portal USA ou no One Portal Services. Muito obrigada, a gente se vê no próximo. Até lá. Tchau, tchau.